A paz do Senhor, juvenis! Queridos irmãos juvenis, é um prazer para nós estarmos aqui na manhã deste domingo. Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos esta aula especial, não é mesmo? Verdade. Amém. Eu sou a Renata, estou mais uma vez aqui com vocês para aprendermos juntos, né, a palavra de Deus. Meu nome é Rafaela e é isso. Amém. Antes de começarmos essa aula, peço que você dê o like nesse vídeo, faça comentários, não é mesmo, Renata, Rafaela? Isso aí. Isso daí. Participe Curta. conosco. Sempre é um prazer ter você também, amigo visitante, nesta manhã, você que foi convidado por um dos nossos juvenis. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. E estamos aqui nesta manhã especial para juntos falarmos sobre o tema Vencendo as Influências Mundanas. Vamos fazermos uma oração na manhã desse dia e em seguida vamos dar continuidade à nossa lição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para adorarmos o seu nome, ó Deus. Pedimos a tua graça, a tua bondade conosco, nos capacite na manhã desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora, neste momento, nós vamos ter a participação de um juvenil que fará a leitura bíblica em classe. A paz, juvenis, eu sou a Lara e hoje eu vou fazer a leitura bíblica em classe. Ela se encontra em 1 João 2, 15 até o 17. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora eu vou ler 1 João 5, do versículo 1 ao 6. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Tchau! Glória a Deus, bela participação de uma aluna da nossa classe, que Deus possa abençoar a vida desta aluna. E nós estamos, amados irmãos, diante de um tema na manhã desse dia, bastante intrigante e ao mesmo tempo encorajador para a classe dos juvenis. Por quê? É um tema que nos incentiva a vencermos todas as influências mundanas, aquelas tensões, aquelas provações, aquelas tentações que nós, podemos assim dizer, né? Vocês, enquanto juvenis, têm no dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar. Quantas vezes nós nos vemos diante de tantas pressões, né? Diárias, diante de tantas provações que enfrentamos para nos corrompermos, para praticarmos coisas que desagradam a Deus. E é importante que nós entendermos que nós estamos diante de uma realidade. Nós estamos no mundo, mas nós, como diz a palavra, não é? Rafaela, Renata, nós não somos do mundo. Nós somos servos do Senhor Jesus. E o nosso objetivo aqui na manhã desse dia são 3 objetivos que temos através dessa aula, vencendo as influências mundanas. O primeiro objetivo, definir os termos mundano e mundanismo. Então, na medida que nós estivermos falando sobre esta aula, você, aluno desta classe, vai estar aprendendo algo relacionado a esses termos, mundano e mundanismo. Nós também estaremos refletindo sobre a influência do mundanismo. Que tipo de influência o mundanismo ele tem na vida das pessoas, na vida dos jovens, na vida da sociedade em geral e também até mesmo na vida dos servos de Deus, que tipo de influência eles podem ter. E por último, nós vamos aprender também sobre praticar os passos para vencermos as influências mundanas. Que passos nós podemos dar? Quais são as características que nós podemos dar para vencermos essas influências mundanas? É importante salientar, e eu quero até falar aqui com os nossos participantes, né, a Rafaela, a Renata, e também os demais irmãos que estão nos assistindo nesta manhã, é importante nós salientarmos que o sucesso
da nossa vida espiritual, o sucesso da sua vida juvenil, aluno desta classe, depende de como você enfrenta o mundo e seus dilemas, de como você enfrenta a tentação e de como você se conforma ou não com aquilo que o mundo lhe apresenta, sabendo que a palavra do Senhor nos diz, em Romanos 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sim transformar pela renovação da nossa mente. Louvado seja Amém. Deus. Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: o que vem a ser o mundanismo? Então vamos definir os termos na manhã desse dia. Mundanismo, ele provém da palavra mundano, ou seja, de acordo com o dicionário Vini, significa pertencente a este mundo ou adaptados a este mundo físico, local e transitório. Portanto, quando falamos de mundanismo ou de um espírito mundano querendo infiltrar-se no meio da igreja ou no meio dos jovens, nós estamos falando de um conjunto de ideias, nós estamos falando de um conjunto de comportamentos, de práticas que o mundo e os seus agentes, podemos assim dizer, satânicos, procuram infiltrar-se e influenciar a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que nós vivemos sendo praticamente rodeados, o pecado ele nos assedia diariamente, em todo o tempo, e o pecado, obviamente, ele traz a influência mundana, não é mesmo? O pecado ele tem a influência mundana, e é importante que nós possamos entender que o mundo passa, a palavra do Senhor diz, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus deseja, que você jovem, que você aluno desta classe, não deixe se influenciar pelo espírito do mundanismo, até porque esse espírito do mundanismo, ele tem um príncipe, que é Satanás, o Deus deste século, a Bíblia diz, que cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não cheguem ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. E agora nós vamos entender essas influências, né? Baseada no que o evangelista Jasson disse, ele falou sobre os termos mundano e mundanismo. Vamos ver que são 3 as influências, as principais influências que visam desnortear, desviar e, por sua vez, moldar o caráter de todo cristão. Que são esses, né, esses principais termos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Normalmente, quando cometemos uma falta, o nosso pecado diz respeito a uma dessas 3 influências que precisam ser dominadas, vencidas por cada um de nós, visto que a luta contra a carne e os seus desejos é intensa desde que passamos a compreendermos os valores do reino de Jesus, de Deus. Então, o que seria concupiscência da carne? É até uma palavra difícil, né? Opa! Concupiscência da carne. São os desejos intensos e ardentes, podemos assim dizer, que nós, enquanto jovens, enquanto adolescentes, enquanto adultos, não importa a sua idade, verdade, não importa em que fase você esteja vivendo, é importante que nós sabemos que esses são desejos que são influenciados pela nossa natureza carnal. Não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. Dos desejos. Aquilo que a nossa irmã Renata falou também, é importante salientarmos que todas as nossas falhas, os nossos pecados, eles estão inseridos em uma dessas áreas aí. Verdade. Ou a concupiscência da carne, ou a concupiscência dos olhos, ou a soberba da vida. E nós precisamos aprender, Renata, Rafaela, e você, aluno da classe juvenis, nós precisamos aprendermos a moldarmos essa nossa natureza carnal, a dominar essa nossa natureza carnal. E como, Rafaela, nós vamos dominar essa nossa natureza carnal? Somente com a ajuda do Espírito Santo, né? Nesse tópico que nós vamos falar agora,
O título dele é Mantendo-se Puro Diante de Deus. Então, a gente já falou muito aqui na classe dos juvenis sobre o processo, né, de santificação. E aí, para nós nos mantermos puro diante de Deus, nada mais é do que estarmos sempre na brecha de Deus, né? Amém. Sempre disponíveis ao Espírito Santo. Por quê? Não se trata de reprimir, sabe? Tipo, de uma opressão, tipo, ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, de uma maneira, assim, sabe? De uma proibição. Se trata realmente de nós nos separarmos, porque se nós somos cristãos, nós somos diferente do mundo. Então, se nós somos diferente do mundo, nós precisamos nos separar para Deus. É um compromisso com Cristo. E como que nós vamos selar esse compromisso com Cristo diariamente? Como que nós fazemos isso? Somente através da oração, da leitura, do jejum, da leitura da palavra. E algo muito interessante é que quanto mais nós vamos selando esse compromisso com Cristo, mais nós vamos criando intimidade. E a intimidade produz mesmo essa santidade, né? Produz um coração puro. É importante, Rafaela, o que você comentou, porque o que ocorre normalmente é que para muitos jovens, podemos assim dizer, o jovem cristão, ele não tem, assim, vamos dizer assim, meio que entretenimentos, podemos assim dizer, né? Porque, se convida para uma balada, ele não vai numa balada. Se convida para ir num clube, ele não vai num clube. Se convida para ir em determinado evento, né, que tem uma festa, assim, meio mais moderna, podemos assim dizer, ele também não vai. Então, nós somos questionados. Verdade. O jovem cristão, ele é questionado acerca da razão da sua fé. Uhum. O porquê que ele se comporta de um jeito, assim, ou de uma outra maneira, o porquê que ele não costuma participar de determinados eventos ou de determinadas circunstâncias que ele sabe que ele vai estar. Se ele não estiver pecando, ele pode estar, muitas vezes, dando assim uma oportunidade ou dando brechas para o pecado. Aproveitando até essa fala sua, né? Aconteceu um fato com a Rafaela na escola no ano passado, que teve uma pessoa que chegou para a Rafaela e falou assim: Rafaela, você não é uma pessoa feliz, porque você não faz as mesmas coisas que nós fazemos. Aí a Rafaela até falou assim: não, eu sou feliz, porque eu tenho meu divertimento, eu tenho, né, a minha forma de ser feliz. A minha forma de ser feliz não é igual a de vocês, que eles acham, né, que porque não curte um clube, uma balada, nós não somos felizes, né? Então, é por esse caminho que eles levam, né? Dizendo Exatamente. Que a pessoa que é evangélica, a pessoa não é feliz, né? Ela não curte a vida, né? Mas nós temos nossas formas, né? As maneiras de vivenciar. E somos, né, até mais vida, felizes, nossa né? Vida, né? Com certeza. Somos porque até mais felizes. A felicidade deles é um momento ali que eles estão ali curtindo aquilo ali. Acabou aquilo ali, acabou tudo, Exatamente. Né? Então, baseado em tudo que nós já abordamos aqui, vamos para um testemunho de uma pessoa que vai falar um pouco como que foi esse processo aí da sua conversão. Quem será? Vamos ver! Olá, pessoal. Meu nome é Bruno e tô vindo aqui fazer esse vídeo com um breve relato da minha vida, bem resumido aqui, tá? Eu tenho 9 anos que eu me converti e em 2015... Até 2015, eu vivi uma vida muito, assim, muito fora do eixo. Me envolvi com problemas de vícios, né, com bebida, com tabagismo, fumava demais e me sentia vazio, escravo das coisas, escravo do dinheiro, do trabalho, só vivia para isso. Não era uma pessoa passível de felicidade, era uma felicidade que eu vivia momentânea, mas eu tinha muitos problemas de crise quando eu não era cristão. Frequentava a igreja de vez em quando, mas não vivia praticamente a prática de ser cristão mesmo, de verdade, né? E em 2015 eu encontrei Jesus na Marcos do Evangelho, e desde então estou firme lá, servindo a Deus desde 2015. Mas, falando brevemente, é isso.
Vivi uma vida que não agradava nada a Deus, não entendia nada da palavra do Senhor, tinha pouco conhecimento bíblico. Na verdade, eu tinha zero conhecimento bíblico. Ouvia muito falar de Deus, a minha família toda era muito católica, né? Essa questão assim. Mas, resumidamente, é isso. Vivi uma vida horrível, com muitos vícios, muito pecado. Mas graças a Deus, hoje estou feliz, estou firme em Cristo Jesus e há 9 anos liberto das coisas que vivia no passado. Mais ou menos a minha vida resumida é isso. E muitos ainda não acordaram e é exatamente por esse motivo que eu venho fazer esse vídeo. Há esperança para todos nós, ainda que estamos vivos, em Cristo Jesus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Coisa linda, que testemunho maravilhoso, né? Como Deus ele é capaz de transformar a vida dos jovens, a vida daquela pessoa que se entrega a Ele, né? Para poder realmente servi-lo em espírito e em verdade. E agora vamos ao nosso segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a influência do mundanismo. Importante prestarmos atenção neste ponto aqui, porque nós vamos estarmos aqui aprendendo de onde vêm as influências mundanas. Nós podemos perceber que o mundanismo e suas influências provêm de várias fontes. Fica claro que Satanás e todos os seus agentes, todas as hostes malignas, podemos assim dizer, elas trabalham através de estratégias para poder influenciar o jovem cristão e a sociedade. Eu acredito, Rafaela, Renata, que as armas que Satanás usava lá atrás, nos primórdios ou antigamente, em gerações anteriores, automaticamente não eram as mesmas armas que ele usa hoje. Porque à medida que a sociedade vai evoluindo, à medida que a ciência, a tecnologia vão se evoluindo, podemos assim dizer, Satanás ele também usa de meios novos, de meios diferentes, para tentar trazer uma influência maligna na vida dos jovens. Então ele usa o quê? A mídia, ele usa os instrumentos de comunicação, ele usa a tecnologia, não é mesmo? E ele usa a sociedade também, os movimentos, podemos assim dizer, chamados sociais, eles também caminham nessa onda tida como progressista, né? Uma onda progressista de aceitação daquilo que nós temos, muitas vezes assim, daquilo que nós temos como errado, podemos assim dizer, a sociedade ela quer colocar como certa. É um mundo chamado relativista, né? Aquilo que o que é certo para mim pode não ser certo para outra pessoa. O que é errado para mim pode não ser errado para outra pessoa. Vai depender do ponto de vista, vai depender da formação de cada um, vai depender da consciência, podemos assim dizer, e do aprendizado de cada um. Então o inimigo ele tenta usar essas estratégias para poder mostrar muitas ideias que hoje nós evangélicos temos como ideias que não são condizentes com a palavra de Deus. Citamos, por exemplo, a aceitação do aborto, a aceitação da homossexualidade, do feminismo, que tanto é falado hoje em dia. E todas essas influências, elas têm chegado aonde? Nas escolas. Nosso pastor Jair fala demais essa mensagem aqui nas quartas-feiras, nos estudos bíblicos, que também são passados, né, para os teens e as demais classes da nossa igreja, do Ministério Kids. Então nós estamos aprendendo muito sobre isso, da importância de nós estarmos preparados para vencermos estas influências. Não é mesmo, Renata? Verdade. E quando nós tomamos a decisão de seguirmos a Jesus de todo o nosso coração, estamos sujeitos a lutarmos contra essas influências mundanas que nos cercam contra o nosso próprio inimigo e contra os desejos de nossa carne em uma luta diária, em que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, opondo-se um ao outro. Antes da nossa irmã Rafaela falar, eu achei interessante esse ponto aí que a nossa irmã Renata falou, porque
enquanto você não conhece a palavra, enquanto você não se dedica a Cristo, ou não tem um compromisso com Cristo, simplesmente você não... Tudo você considera normal. Você verdade. aceita esse tipo de coisa, você acha muito natural. E o pecado, ele não desperta em você aquele sentimento, podemos assim dizer, de vergonha, de arrependimento. Mas quando nós aceitamos a Cristo e vivemos uma nova vida em Cristo, então automaticamente você já sente o quê? Uma responsabilidade cristã. Você já sente o desejo de agradar a Deus em tudo. E aí, então, começam os conflitos. Porque, conforme a nossa irmã Renata disse, Satanás diariamente vai lutar para nos fazer pecar. Então, por que muitas das vezes nós temos que passar por essas provações? Nada mais é porque Deus, ele quer testar se o nosso coração está puro, está fiel diante dele. Ele quer testar a nossa integridade, quer testar o nosso caráter. E muitas das vezes, né? Algumas vezes nós somos reprovados, mas ainda assim há esperança, assim como teve, né, pro rei Ezequias. Houve esperança pro rei Ezequias, então também há esperança para nós. Ezequias, ele foi um rei que ele foi íntegro durante toda a sua vida. Aí chegou no final da vida, ele pecou, né, diante de Deus, mas Deus, ele se humilhou e Deus ouviu a sua oração. E Deus fala, né, mais pro final do capítulo, que ele usou disso para provar se o coração de Ezequias estava fiel, estava reto. E como que nós vamos conseguir passar pelas provações? Como que nós vamos ser aprovados? Somente com a ajuda do Espírito Santo. Em Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, há sim um lugar de esperança, né? Nós precisamos estar sempre na dispensação do Espírito, para que nós não venhamos pecar. E o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se pecar, gente, se humilha, se arrependa e é isso. Glória a Deus. Então, baseado nesse contexto que nós estamos falando, nós vamos a um novo quadro, não é mesmo, Rafaela? Que quadro será Que esse? quadro é este? Jovens respondem! Glória a Deus, vamos lá. Então, juvenis, estamos aqui. Agora nós vamos começar a nossa entrevista com os jovens juvenis. Quem estiver aí na igreja, vamos embora. Tá bom? Responde pra gente. Como que podemos vencer o mundanismo? Se tornando o mais crente possível todos os dias. Terça-feira, quarta-feira, tem sexta de vez em quando, tem sábado, tem jornada. Está aqui, você vai estar anulando o máximo possível do mundanismo. Está aqui. Eita, forte. Vambora. Você está no quadro da EBD e você vai ter que responder pra gente como nós podemos vencer o mundanismo. Mundanismo? Sendo crentes. Como que a gente pode ser crente? Orando, jejuando, chorando, chamando o Espírito Santo. João Guilherme, como podemos ter nossa mente renovada? Tendo a mente focada na palavra, na oração, no jejum e na entrega total a Deus. Como nós podemos ter nossa mente renovada? Pelo batismo do Espírito Santo? Top. O senhor acha que Deus permite que nós passamos por tentações para nos ensinar alguma coisa? Como que você acha que funciona isso? Você pode ser tentado, mas você não pode pecar. A tentação acontece, né? Mas Deus também nos dá estratégia. O importante é a estratégia, né? Ele permite, mas ele também dá estratégia. Então, galera, essas foram as respostas dos nossos jovens e voltamos para a aula. Que bênção a participação dos nossos jovens, né, da nossa igreja Marcas do Evangelho. E é importante demais essa participação e sabemos como eles estão envolvidos e como eles entendem que nós podemos vencer o mundanismo pela palavra de Deus, através da nossa comunhão com Cristo, através da oração, através da leitura da palavra de Deus. São realmente disciplinas espirituais que nós devemos ter para vencermos todo o espírito mundanismo. Não é mesmo, Rafaela? Isso aí. Agora nós vamos encaminhar para a nossa conclusão. E o mundanismo está presente, né, nas nossas vidas desde quando o pecado entrou no mundo. E nós só vamos conseguir
Na verdade, não há uma vitória certa, né, para o pecado. Nós só vamos deixar de pecar quando nós estivermos com Jesus. Enquanto isso, nós precisamos aprender a viver uma vida santa diante de Deus, combatendo o pecado com a ajuda do Espírito Santo. Pai Senhor Juvenis, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso momento, nosso quadro Quiz, aonde vamos responder algumas perguntas. Então, se você prestou atenção nessa aula, você irá responder todas com precisão. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta? Primeira pergunta: como diferenciar, de acordo com a nossa aprendizagem de hoje, o mundo em que vivemos com o mundanismo? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta é: o mundo em que vivemos se trata do nosso planeta Terra, mas o mundo, no sentido do mundanismo, se trata do sistema mundano que é contrário à vontade de Deus. Ou seja, o mundanismo é aquilo que está fora dos padrões de Deus e de sua palavra. Segunda pergunta: de acordo com a nossa lição, como podemos alcançar uma vida de santidade? Mais uma vez, tempo na tela. Então a resposta certa para essa pergunta é: a santidade se alcança com uma vida de oração, com a leitura da palavra de Deus e também se alcança indo com frequência aos cultos da igreja, ou seja, congregando. E acertaram? Então vamos para a nossa próxima pergunta. Terceira pergunta: por que vêm as tentações? Por que será que ela vem? Bom, tempo na tela. Acabou o nosso tempo e a resposta certa para essa pergunta é: as tentações vêm para provar a nossa firmeza em Deus, para testar o nosso caráter e para medir a integridade do nosso coração. Acertaram? Então vamos para a nossa última pergunta. Quarta e última pergunta: como podemos vencer o mundanismo? E acabou o nosso tempo. E a resposta certa dessa última pergunta é: vencemos o mundanismo com a transformação da mente, com a busca pela santidade e com os olhos na eternidade. E é isso, Juvenis. Esse foi o nosso quadro, o nosso momento quiz. Espero que tenha acertado as perguntas e vamos agora para a conclusão da nossa aula. Caminhando agora para o final da nossa aula, agora nós teremos um momento muito importante também na nossa aula, que é o ofertório. Isso aí. Então, contribua, né? Está aqui embaixo do vídeo. No rodapé do vídeo, Pix, o PicPay, Pix, conta PicPay. bancária. Muito bem. Pode trazer no culto à à noite. noite. E também nós temos a campanha Dos Mil valentes. Seja você também um valente. desses Um valente. valorosos. Eu já sou um valente e tenho sido abençoado Amém. através dessas contribuições. Glória a Deus. Amém. Amém. Então vamos. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper
Glória a Deus. Então estamos caminhando para o final da nossa aula. Tenho certeza que você foi abençoado. Tenho certeza que você foi renovado com esta palavra. Amém. E vamos orar agradecendo a Deus, né, Rafaela? Vamos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se fez presente na nossa aula. Ó Pai, no nome de Jesus, que todos os dias possamos buscar, Senhor, a santificação, Senhor. Ó Pai, que todos os dias possamos buscar ser puros diante do Senhor, através de oração, de jejum, da leitura da palavra. Ó Pai, nos ajude, Senhor, a vencer, ó Deus, o inimigo que tão de perto nos rodeia, ó Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa trazer um arrependimento genuíno aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor, nos guiando e nos protegendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Juvenil!